Então vamos todos nós, elevando os nossos pensamentos a Deus. Vamos ver Jesus nos nossos corações, com muita gratidão a Ele, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua luz. Tudo que é derramado sobre nós de bom, de equilíbrio, de paz. Permita, Jesus, que as suas bênçãos sejam com todos nós. Neste momento, nos ampare, Senhor. Todos nós aqui nos encontramos nesta casa, encarnados e desencarnados. Todos os nossos irmãos estão à distância, forma online, que seus lares sejam visitados. Os irmãos desencarnados também estejam juntos ali, sejam assistidos juntos com os nossos irmãos encarnados. Todos aqueles também com os quais nós entramos nesse momento em sintonia, possam ser abençoados. Pedimos, Jesus, voltar a família Sempac, para todos os nossos trabalhadores, todas as crianças, jovens, adolescentes, os pais e as mães. Pedimos, Jesus, que possa abençoar cada um e seja visitado também cada lar. Pedimos em favor do nosso Brasil todo o Brasil, o mundo inteiro, e que possa receber essa dádiva do Cristo, essa luz que emana nosso mestre maior, cai sobre todos nós e nos edificam. Graças a Deus, e que assim seja. Então, hoje nós vamos falar do pensamento. O pensamento, os irmãos espirituais costumam falar de matéria mental, e que são ideias criadas pelos espíritos, né? Porque todos os nossos pensamentos, ele não nasce do nosso cérebro. Ele nasce de nós como espírito, ser encarnado aqui, ou de outros irmãos espirituais que nos acompanham, que também nos dão as ideias, a ponto de a gente lembrar daquela questão 459, em que o Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam em nossos atos e nossas ações. O espírito responde: muito mais do que imaginais. De certo modo, eles vos dirigem. Por que disso? Porque nós estamos acompanhados deles. Então, nós estamos agora, nesse momento, acompanhados de muitos espíritos. Então, aqui nessa casa, nesse momento, já está cheia de irmãos desencarnados. Tem alguns que estão doentes, estão buscando tratamento, outros estão veio no sentido de nos ajudar, de trazer o equilíbrio aqui, para dirigir. Tem até os dirigentes espirituais que estão aqui dirigindo as atividades. E nós aqui pensando, igual a nossa equipe pequenininha aqui de encarnados, mas com certeza, em desencarnados, a casa está cheia. Tanto de espíritos doentes quanto espíritos que trabalham, de trabalhadores espirituais. E é interessante, quando nós falamos da questão 459, que pergunta se os espíritos nos influenciam, aí entra aquela questão do pensamento. O pensamento, ele é uma matéria mental, né? E essa matéria mental, nós plasmamos ela para o mundo espiritual. Então, quando nós pensamos, os espíritos conseguem ver. E conseguem enxergar, talvez, até como se fosse matéria. E quando não, eles conseguem ler os nossos pensamentos. E por isso que é importante nós trabalharmos, coordenar os nossos pensamentos, porque os pensamentos, eles estão plasmados, né? E quando nós pensamos,
nós já atraímos influenciação. Então, conforme os nossos pensamentos, nós podemos ter os nossos amigos espirituais de acordo com aqueles pensamentos. Então, se o meu pensamento é de desânimo, de tristeza, eu passo o dia todo lamentando, pensamento de tristeza, aquele pensamento de, para mim não vai dar mais nada certo, aí reclamando, por que a minha vida é tão difícil, toda a vida eu estou sofrendo direto, e a gente começa a lamentar. O que acontece? Nós estamos chamando aqueles espíritos desse nível de alimentação. Mas quando nós mantemos um pensamento mais sadio, um pensamento mais voltado para a espiritualidade maior, nós também atraímos os bons. Então, você já planejando fazer coisas boas, né? Planejando ajudar os outros, planejando estudar, planejando fazer alguma coisa que me edifica e que edifica outras pessoas, quais companheiros nós vamos ter? Os espíritos bons. Então, por isso, nós precisamos de trabalhar muito nos pensamentos. Porque o pensamento, ele emite energia, né? Aqui fala o seguinte, que o nosso cérebro é como um aparelho emissor e receptor das ondas mentais. Os pensamentos atravessam a atmosfera em todas as direções e em todo instante. É, pois, pelo pensamento que nos comunicamos com os espíritos e por meio mais eficaz é a prece. O meio mais eficaz de comunicar com os espíritos é a prece. Com os bons, né? Que nós quisermos comunicar com os espíritos mais inferiores, as nossas lamentações, nossos pensamentos maus, nós estamos comunicando com eles. Mas quando nós estamos fazendo a prece, nós estamos comunicando com os bons espíritos. Aí nós pensamos, como que eu vou fazer se o pensamento eu não controlo? Paramos para nós pensarmos. O pensamento, a gente pensa uma coisa, pensa outra. Depois a gente tem muito trabalho na hora da gente fazer as nossas concentrações, nossas meditações, nós temos alguma dificuldade. Porque o pensamento, a gente está aqui pensando uma coisa, tenta se firmar o pensamento em uma coisa boa, de repente, lembra, aí vem o pensamento, amanhã vence aquela conta que tem que pagar e eu não tenho dinheiro hoje. Aí como que ele faz? Aí você tem que tentar tirar aquilo lá. Tentar fugir daquele pensamento para agora priorizar o que é agora. Se eu estou fazendo uma prece para alguém, pedindo a Deus as bênçãos para uma pessoa, emitindo pensamentos bons, vibratórios bons para alguém, e ao mesmo tempo surgem esses lapsos, esses momentos, esses pensamentos que tem nada a ver com aquilo que eu estou tentando. Mas aí é o trabalho que nós temos que lutar para retirar esses pensamentos. E a gente consegue, se a gente mantiver firme, não, esse agora não. Agora é isso, e ele volta ao pensamento normal. Por isso, o Kardec fala a questão do pensamento, ele fala o seguinte, que uma pessoa que pensa no mal e pratica o mal, está ainda tudo para construir. E está faltando tudo para construir ainda. Mas aquele que pensa no mal, mas ao mesmo tempo ele fala, opa, não posso fazer. Não vou fazer isso, não. Quer dizer, ele pensou, mas não fez, porque ele corrigiu, opa, isso eu não posso. Aí veio aquela correção, ele corrigiu o pensamento dele. Boa noite, Juscelia. Seja bem-vindo. Boa noite, José. Seja bem-vindo. Deus abençoe a todos. Então, se nós pensarmos no mal e nós corrigirmos aquele mal, não vou fazer, significa que está meio trabalho feito já. Eu ainda penso no mal, mas já procurei não fazer. O José Sampaio. Eu tinha visto só José, tá? José Sampaio. Seja bem-vindo. Agora, esse que pensou no mal,
e faz o mal, não tem nenhum freio, está para construir, tudo para construir. E aquele pensa, mas já corrige, opa, não posso fazer. Já está meio caminho. E o espírito mais evoluído nem pensa no mal. Aí esse é tudo já é construído. Então o espírito já está construído, já construiu. E eu acredito que nós, que estamos aqui, estamos nesse meio termo. Nós estamos construindo. Nós pensamos no mal, mas ao mesmo tempo eu não posso fazer isso. A gente já corrige. A gente já está com esse conhecimento do Consolador. E a gente pensa, não posso fazer tal coisa. Então nós estamos construindo, né? Agora, para a gente chegar a ponto de nem pensar no mal, aí é um caminho mais longo. São espíritos mais evoluídos que nunca pensam no mal. O mal, para eles, não existe mais. Nem vem na cabeça mais o mal. Então, esse já está tudo construído. Então, o pensamento é uma força viva e atuante que procede da mente, mas não nasce no cérebro material. A mente é mente espiritual. Porque nós falamos que o pensamento procede do espírito. Ou nós mesmo, como espírito encarnado, ou de outros espíritos que nos orientam, que nos transmitem as orientações. Então, porque o espaço universal, ele não é vazio. Existe nesse espaço universal o fluido que chama o fluido cósmico, ou então o fluido universal. Esse fluido universal é aquele que dele origina tudo que é matéria. Então, o tijolo, a pedra, o gás, as árvores, nosso corpo, tudo veio e vem desse fluido universal. Mas ele cobre todo o universo, ele é bem amplo, né? Todo o universo está preenchido, não tem nada vago. Onde parece vazio, o fluido cósmico ou o fluido universal preenche. E o Kardec, ele nos mostra o seguinte, ele fala que o fluido universal é o veículo do pensamento. Então, o nosso pensamento, ele vai muito longe, porque o fluido universal, ele cobre não só a atmosfera da Terra, mas o universo todo. Então, se nós tivermos um amigo nosso que desencarnou e foi para uma outra galáxia há bilhões de anos-luz da Terra, e nós pensarmos nesse espírito e levarmos nosso pensamento nele, o nosso pensamento vai lá, porque o fluido cósmico leva esse pensamento. Então, não tem distância para o fluido cósmico levar o nosso sentido, nosso pensamento, a nossa prece. Por isso que a prece ela é muito forte, porque ela não mede distância, não existe distância para isso. E o Kardec compara que da mesma forma que o ar é o veículo do som, então quando a gente a gente grita aqui, daqui vários e vários metros ou quilômetros, ouve a nossa voz. Mas quem leva? O ar. Né? E mesmo quando se fala da onda do rádio, a onda do rádio também, ela vai também pelas ondas aí do ar. Segundo o próprio Kardec nos fala isso. E se ela vai até qualquer distância aqui na Terra, ele vai, porque o ar, esse nosso ar aqui, ele circunscreve na atmosfera terrena. Então, dificilmente nós vamos conseguir levar o som para outro orbe. Pelo menos com a nossa tecnologia que nós temos, nós não conseguimos. Agora, a prece, que é o pensamento, é o sentimento, ele vai. O pensamento, segundo o próprio Kardec, o pensamento atua sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som.
Pelo pensamento, os espíritos imprimem aos fluidos tal qual direção, os aglomeram, combinam, dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração, uma determinada coloração. Ainda Kardec fala no capítulo 17, versículo item 10, ele fala o seguinte, que este fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Ela completa aqui que a do ar se circunscreve a determinada região, determinado planeta cósmico, aí é infinito, porque ele é infinito, ele está em todo o universo, ele cobre todas as galáxias, então, por isso, nosso pensamento pode direcionar-se a todos essas galáxias que estiverem por aí no universo. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro pensamento como o ar transmite o som. Então, quando nós paramos, refletimos, pensamos fixamente em alguém, lembrando as vibrações, né, quando reúne uma pessoa ou mais, o próprio Cristo falou assim, onde estiver duas ou três pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei um dos meus enviados. Então, quando nós estamos fazendo as vibrações em um grupo que seja 2, 3 pessoas, por exemplo, ou mais, e mesmo até de uma pessoa só, quando tem um também com pensamento levado a Deus, também tem vale também, é claro. Dirigimos esse pensamento fixo a alguém, aí fala que o pensamento dirigido forma uma corrente fluídica. E essa corrente fluídica se direciona até aquela pessoa com a qual nós entramos em sintonia. Então, se nós tivermos uma pessoa doente em algum local, que seja na nossa rua, ou que seja no outro estado, ou seja no outro país, a gente reunir e pensar, orar para aquela pessoa, desejando que ela receba assistência. Então, uma corrente de energia forma e vai até aquela pessoa que está doente e ela recebe assistência. Porque a energia é forte, o pensamento, lembra, nós falamos no começo, o pensamento é uma matéria mental, ele não é uma matéria densa como a nossa, né? Mas é uma matéria. Para o mundo espiritual, ela plasma mesmo matéria. Então, no mundo espiritual, ela plasma uma matéria. E essa matéria pode curar, pode ser uma matéria curadora. Ou então, da mesma forma que se o pensamento é ruim, pensamento mal, pode plasmar uma matéria de doença. Uma matéria do mundo espiritual, né? Uma semimatéria, né? Doentia, que pode provocar desequilíbrio. Então, de acordo com o teor. Então, não significa que só vai longe o pensamento bom, não. O pensamento ruim também vai longe. Por isso, nós temos que ter cuidado com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Porque o pensamento é uma força muito forte. Que os pensamentos bons impõem-lhes luminosidade e vibrações elevadas, que causam conforto e causam sensação de bem-estar às pessoas sob a influência. Mas pensamentos maus provocam alterações vibratórias contrárias às boas, né? Os fluidos ficam escuros
sua ação provoca mal-estar físico e psíquico, dependendo, então, se for o pensamento mal. Se nós dirigirmos o pensamento mal, também desequilibra. Por isso, nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Trabalhar o pensamento, melhorar nosso teor vibratório. Mas como nós vamos conseguir, né? Será que a gente consegue mudar de uma hora para outra nosso pensamento, nosso sentimento? É um trabalho a longo prazo, né? É um trabalho é trabalhoso mesmo. É uma luta. Porque, por exemplo, se nós passamos o dia todo reclamando, passamos o dia todo assistindo programas que traz sentimentos ruins, como programas de morte, programas de sequestros, e passamos o dia todo preocupados com vencer na vida e vencer o outro, derrotar o outro, como nós não crescer, né? Então, o nosso crescimento se dá por meio de trabalho, leitura edificante, ler mais bons livros, assistir mais bons programas, procurar fazer as orações mais constantemente, as orações. Tudo isso vai nos ajudando a equilibrar. Porque a atmosfera fluídica associa-se seres encarnados com tendências morais vibratórias semelhantes. Então, os seres se assemelham. Então, se nós fizermos uma atmosfera fluídica nossa aqui, que é de acordo com o nosso pensamento, de acordo com nossas vibrações, de acordo com nossas ações, nós formamos uma camada fluídica ao nosso lado. Se a camada fluídica for pesada, nós vamos atrair para ela espíritos ruins ou maus ou doentes, né? Vamos atrair para essa corrente espíritos assim dessa categoria. Os espíritos superiores recomendam que a nossa conduta nas relações com a vida seja mais elevada possível. Então, quando a nossa conduta é boa, nós estamos preocupados em auxiliar alguém, preocupados em fazer uma visita a uma pessoa que está doente, por exemplo, preocupado em procurando ir lá na casa de alguém fazer uma oração para ela, ou fazer mesmo à distância, de forma online, ou mesmo até sem a pessoa saber, né, online, que às vezes você pode pode ligar um aparelho, ligar o telefone, pelo WhatsApp, por exemplo, você pode conversar os dois, enquanto outra pessoa está ali ouvindo, a gente faz a oração por ela. Pode ser, ou pode usar o Meet, né? Ou podemos fazer oração também sem a pessoa nem perceber que a gente está fazendo oração. Se a pessoa está precisando, a gente pega e faz a oração por ela. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos melhorando a atmosfera ao nosso derredor. E essa atmosfera boa vai atrair espíritos bons. Então, os próprios espíritos falam que nós é que escolhemos os espíritos que nos acompanham. Nós os escolhemos. Não são eles que vêm porque eles querem, não. Não é? Eles vêm porque a gente escolhe eles. Pela nossa conduta, pelos nossos pensamentos, pelos nossos chamamentos. Então, a gente chama eles. E depois, a gente chama tantos espíritos, e depois vai fazer um tratamento de desobsessão, fala, eu preciso retirar esse espírito de mim. Mas se eu estou chamando eles, né? A gente chamando eles. Por isso, quando na questão 459, voltando nela, e o Kardec pergunta sobre a influência, e o Espírito fala que os Espíritos influenciam a gente mais do que a gente imagina, a tal ponto, poderia até dizer que eles nos conduzem. É nesse sentido que nós atraímos eles. Pela nossa conduta, pela nossa forma de pensar e pelas nossas ações, nós chamamos eles para o nosso lado.
E como nós chamamos com nossos sentimentos, aí eles começam a coordenar o nosso pensamento também. Aí a gente chama e eles vêm, e como há uma sintonia boa, né? Eu estou pensando em coisas ruins, eles também estão. Aí faz aquela amizade entre mim e esses espíritos que são assim. E às vezes ele quer culpar eles, na verdade, o culpado somos nós, né? O problema é nosso mesmo, que nós que os alimentamos. Então eles não vêm só porque eles querem vir. Na maioria dos casos, eles vêm porque nós os convidamos, sem querer. Não é que eu falo assim, fulano, vem para cá para o meu lado. Não falo assim, não falo isso, mas a minha conduta, meu sentimento é um sentimento de chamamento. É isso que a gente tem que ter esse cuidado. Com nossos pensamentos bons, a gente vai atrair os bons espíritos, né? E lembrando que o pensamento, quando chega o pensamento, já meio caminho andado para a gente errar. Quando já adquiriu uma certa força, vem o pensamento ruim e a gente pega e tenta eliminá-lo. E não obedece. Significa que nós estamos caminhando já um pouquinho. Mas muitas vezes o pensamento chega e a gente acaba fazendo. Acaba em ação. Por isso, o Cristo falou do pecado para o pensamento. Que o pensamento já é uma falha nossa. É uma conduta vibratória de uma forma baixa, né? De baixo teor. Porque quando fala pecado, né, a gente não é bem questão de ser o pecado no sentido que a gente dá, no sentido muito natural de pecado, mas no sentido de fraqueza. Então, o pensamento mal é uma fraqueza nossa, e ele não é bom. Quando nós conseguimos eliminá-lo, está bem, que não pensamos, mas nós conseguimos eliminar. Mas boa parte dos pensamentos acaba executando ou mantendo ele o tempo todo resmungando aquele sentimento. Aí a gente vai adoecendo cada vez mais. Então, nossa saúde do corpo e a saúde da alma, ela depende dos sentimentos nossos que vêm de dentro, né? Que é esses pensamentos. Quando nós conseguimos controlar, né? Conseguimos fazer as meditações para tirar um pouquinho essas ideias preconcebidas, né, ruins, a gente vai se melhorando. E o que os espíritos querem de nós é isso, que nós procuremos continuemos nossa caminhada, porque todos nós viemos aqui para a Terra para melhorar. Ninguém veio só para curtir a vida, né? Veio para melhorar. E a nossa melhora se dá muitas vezes por isso, esse trabalho de correção dos pensamentos, de trabalhar, melhorar o nosso tônus vibratório. E a vibração, aí a prece é um excelente antídoto, né? Quando a gente está com os pensamentos que não estão muito bons, se nós paramos um pouquinho e vamos orar, vamos vibrar em favor de alguém ou de nós mesmos, então nós estamos caminhando para retirar esses sentimentos que não são agradáveis. Era isso. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus ilumine os corações, nos ampare, nos fortaleça, para que possamos, no nosso dia a dia, ir trabalhando em nós medidas boas, né, para a gente conseguir melhorar a nossa conduta, cuidar do pensamento, para que a conduta também vai se melhorando. Que Jesus abençoe a todos e que passe a palavra para o nosso irmão Odilon, que vai fazer o encerramento e a prece